Esse é o Safe Source e nós vamos falar agora sobre um grande ataque de supply chain usando NPM que atacou principalmente, ou que visa atacar principalmente carteiras de criptomoedas, Ethereum e Bitcoin. Vamos entender essa história aqui. Se você tem carteiras de criptomoedas, tome muito cuidado nesses dias, até vir uma próxima atualização da sua carteira que deve corrigir o problema. Há risco da sua carteira estar comprometida. Por favor, tome cuidado. Se for mandar algum valor agora, verifique se o endereço de destino está correto, porque parece que o que o hack faz é substituir o endereço de destino. Você coloca um endereço para onde você vai mandar suas criptomoedas e ele altera esse endereço para o endereço, evidentemente, do atacante. Vamos entender o que está acontecendo aqui, porque isso aqui pode ser só um dos ataques que tem nesse grande hacker que foi feito aqui. Vamos entender esse caso. Essa notícia foi sugerida por Molinux e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, isso começou hoje, dia 8 de setembro, às 3 da tarde, a 1 da tarde aqui bom, 1 da tarde no horário central, né? Ou seja, no horário de Greenwich. Bom, e o que aconteceu? Vários pacotes no NPM foram comprometidos por um atacante, tá? NPM, para quem não sabe, é uma biblioteca de pacotes de JavaScript, é muito usado por muitos sites, mas muitos sites mesmo. Mesmo o seu site que talvez você ache que não usa, você pessoalmente nunca usou o NPM, mas existem bibliotecas que usam o NPM, então o seu site, existe uma chance muito grande dele estar comprometido nisso daqui. Felizmente, o hack foi descoberto rapidamente, então eu estou gravando esse vídeo no dia 8, no final do dia, isso já está circulando há algum tempo, então, ou seja, foi descoberto no meados do dia 8 e no final do dia 8 já tinha sido identificado, já estão tomando medidas para precaver isso daqui. Só que nesse meio tempo foi um ataque bastante sério, tá? Um ataque realmente muito sério. Um ataque de supply chain. O que é um ataque de supply chain? Um ataque que visa o desenvolvedor para atacar o sistema que está sendo desenvolvido. Então, você é um desenvolvedor de sistemas, eles te atacam não para roubar alguma coisa de você, porque né, você é desenvolvedor, todo mundo fudido, somos todos fudidos, e aí não tem nada seu para roubar, mas aí o código que você passa a gerar passa a ter uma fragilidade de segurança, e isso vai ser usado para atacar a pessoa que usa o seu software, que eventualmente pode ter dinheiro, né? Nesse caso aqui, é um caso clássico desse. A gente vai ver que o principal que foi identificado nesse ataque é a busca por carteiras de criptomoedas. Então, eventualmente, várias carteiras que estão por aí podem ter sido comprometidas, né? Então, aqui está o primeiro aviso do Charles Guillemet, falando sobre esse ataque um ataque de grande escala de supply chain está em processo, né? A conta de um desenvolvedor NPM bastante conhecido foi comprometida e os pacotes atacados já foram baixados 1 bilhão de vezes. Então o que aconteceu aqui? Alguém comprometeu a conta dessa pessoa que é um desenvolvedor muito conhecido no NPM. E aí pegou os pacotes dele, que eram pacotes normais, pacotes muito usados, esses pacotes que estão descritos aqui, ó, backslash, chalk template, suporte hiperlinks, não sei o que lá, um monte de pacotes muito conhecidos que eram desenvolvidos por essa pessoa, né? E aí colocou esses pacotes no NPM com fraude, com um backdoor lá, com um código malicioso que rouba criptomoedas, né? Então qual que é a expectativa da pessoa que fez o ataque? Que esse código fosse parar na página de quem desenvolveu algum sistema para isso e aí roubasse a criptomoeda de quem está usando aquele site. De novo, foi um período relativamente curto, foram poucas horas que isso ficou no ar. Mas se algum desenvolvedor compilou o site dele nesse momento, o que acontece? Geralmente no pacote de produção, no processo de produção do site, de compilação do site, ele baixa as últimas versões das bibliotecas. E daí baixou, e se o site da pessoa usava um desses componentes, baixou essa versão com o backdoor, com o código malicioso, e daí produziu um site que tem o código malicioso lá dentro. E aí, se você usar esse site que tem o código malicioso lá dentro, você pode perder
as suas criptomoedas. Então é muito importante tomar cuidado. Mas tenha em mente, foi rapidamente descoberto, aconteceu a 1h da tarde, foi descoberto às 5 horas, então foi uma janela de poucas horas que esses componentes ficaram no ar. Então não se sabe ainda quais sites foram comprometidos, mas há o risco neste momento de haver o comprometimento, né? Esses sistemas são baixados 2 bilhões de vezes por semana. Não quer dizer que as baixadas que tiveram aqui foram por conta de sites de criptomoedas, mas algumas podem ter sido. E basta uma ter sido para você ter um site no ar com o pacote comprometido, e daí qualquer um que usar esse site que está comprometido pode ter suas criptomoedas roubadas, né? O Luke Dash, que está falando aqui também, ele está falando que pode afetar inclusive o Bitcoin. Para entender exatamente o que está acontecendo aqui, esse site aqui tem uma descrição muito boa de como é que é, né? Então aqui, ó, houve um ataque de supply chain, a conta NPM do desenvolvedor Kix foi roubada, ele já completou, aliás, a gente já sabe por que foi roubada a conta. Eu vou falar sobre isso mais no final do vídeo, né? Mas o importante foi roubada a conta dele, ele está ainda tentando recuperar a conta, tá? O NPM bloqueou os projetos todos, os processos todos, mas a conta dele ainda não foi recuperada, né? O impacto é que, bom, um monte de vezes esses pacotes podem ter sido baixados, e esse malware pode acontecer de roubar fundos de criptomoedas, né? O que eles repararam? Que em vários pacotes tinha essa informação aqui, ó. Isso aqui é claramente um código obfuscado, é um código escondido, um código, né? Não dá para você ler isso daqui, mas na verdade isso aqui é um código que eu acho que tem até aqui a descrição de qual que é o código aqui, ó. Tem a descrição em algum lugar aqui de qual é o código que foi baixado. Mas, bom, em última análise, o que esse código faz é justamente isso daqui, olha só. Quando você entra no site, né, que é o caso, ele checa se tem Windows.Ethereum, ou seja, se tem alguma carteira, como por exemplo a MetaMask, ou alguma outra carteira ativa no seu navegador. Então repara, você entrou no site, o site vai checar se você tem MetaMask. Isso é muito comum, vários sites fazem isso, né, porque tem sites que exigem você ter uma carteira cripto, né? Sim, a carteira está presente. Aí ele começa a checar e verificar outras, fazer requests direto na carteira. Então você pode pegar dinheiro da carteira, ele pode estar pegando dinheiro da sua carteira nesse caso. Se não, ele procura se tem alguma outra, ele cria um interceptador de mensagens para checar se você tem qualquer outra criptomoeda, BTC, ETC, Sol, LTC. Então, embora o ataque seja direcionado para o Ethereum, se o Ethereum não tiver na sua máquina, ele vai tentar outras criptomoedas no final das contas, né? Então, da mesma forma, se tiver o Ethereum, ele vai tentar tirar o Ethereum da sua carteira. Em outras criptomoedas, se você tentar fazer uma transferência daquela criptomoeda, ele vai substituir o ataque por um outro ataque, por um outro endereço. Então, quando você faz a transferência para o endereço X, vai para o endereço Y, que é o endereço do atacante, evidentemente, né? A gente tem informação aqui que seria este endereço aqui do Etherscan. Por enquanto, o cara não conseguiu roubar nada. Até, como eu falei para vocês, o hack ficou poucas horas no ar, mas pode ser que tenha um monte de site comprometido que a gente não sabe. Então tome cuidado com o seu site, porque o site que você usa pode estar comprometido nesse momento, e aí você pode estar dando dinheiro para ele, né? No momento, ele roubou só 0,04 centavos. Então, é pouco, muito pouco. Beleza, se for só isso, menos mal. Mas existe ainda, não é o único endereço. Caramba. Tem um monte de endereços aqui. Tem vários outros endereços que também podem ter sido usados para isso. Então, pode ter mais coisa roubada aqui, tá? Então, esquece isso daqui. Esse endereço aqui foi só um dos endereços. O pessoal está falando que é coisa. Segundo, estão dizendo, parece que o balanço total é isso daqui, a soma de todos os endereços. Tem pouca coisa. Não roubaram muita coisa ainda. Mas, de qualquer forma, há o risco, tá? Pode ser que o site que tá com fraude ainda não foi usado, mas quando for usado vai ter o roubo, né? Então, é um site, é uma coisa bastante crítica. Tomem cuidado aí, vocês que usam criptomoeda. Se puder,
demorar, se puder adiar qualquer transação com criptomoedas, seria o melhor agora. Por quê? Porque certamente isso daqui vai ser corrigido, esses pacotes vão ser restaurados, todos eles, em alguns dias, algumas horas, isso vai estar tudo normal, não vai ter mais problema. Mas neste momento que isso está acontecendo, pode ser que você tenha algum problema. Então é muito crítico isso daí. A recomendação é, se você puder adiar, mandar a criptomoeda, adie. Se você não puder adiar, quando você fizer a transferência, verifique se o endereço final é o endereço mesmo de quem você quer mandar essa criptomoeda, porque o ataque faz exatamente isso, ele troca o endereço final do envio das criptomoedas. Aí, de repente, você pode cancelar ainda a tempo de mandar essas criptomoedas, né? Bom, como é que foi feito esse ataque, né? Isso é a coisa mais absurda do mundo, olha só. Foi isso daqui, ó. O cara falou, olha o e-mail aqui que ele recebeu. Oi, Marchap, como parte de nossa tentativa de segurança, nossa melhoria da segurança do NPM, nós estamos pedindo que todos os usuários atualizem o seu segundo fator de autenticação. Nossos registros indicam que já faz mais de 12 meses que você não atualizou o seu segundo fator de autenticação. Para manter a segurança e integridade, clique nesse link aqui. Caramba, bicho, como é que pode, cara? O cara é o principal mantenedor de vários pacotes centrais na NPM e o cara me cai num clickbait básico, uma porcaria de um phishing scam básico, né? Troque a sua segurança. Gente, os principais e-mails que tem que tomar cuidado é esse. Quando alguém manda assim que clica aqui para trocar sua senha, não sei o que lá. Cara, muitas vezes isso é exatamente... Eu lembro quando começou esse negócio, né, tinha um e-mail que falava assim, não, porque tome cuidado com hackers, nunca clique em links que vêm em e-mail e não sei o que lá. Eu vi esse e-mail, né? Nunca clique num link, em e-mails que venham link e coisa e tal, mas para garantir, clique nesse link e instale o Guardião do Banco do Brasil, alguma coisa assim. Olha a cara de pau dos caras. Os caras falam no e-mail, nunca clique em link que você receba por e-mail, mas para garantir, clica nesse link aqui, que vai nesse e-mail aqui. E teve gente que caiu, né? E tem gente que cai, né? Mas assim, ter pessoas que caem, você pensa assim, não, pô, meu tio, meu avó, né, meu pai, de repente vai clicar nesse link, porque não está acostumado com internet, vai ver isso daqui, vai clicar no link. Mas não foi isso, cara. Foi um cara que é desenvolvedor, que trabalha com segurança, que conhece pra caramba. E o cara ainda foi lá e clicou ainda, cara. É o que eu falo pra vocês, essa coisa é foda, bicho. Você pode achar assim, não, eu jamais clicaria nesse link. Meu amigo, tem que tomar cuidado. Fique alerta. Qual que é o detalhe disso aqui? Olha qual é a URL aqui do suporte@npmjs, npmjs.org ou .com, agora eu não sei, npmjs.org. Eu acho que é isso que é o NPM, é isso daí, é o NPM. É o .com e .org apontam para o mesmo lugar, né? Só que aqui o e-mail vinha do npmjs.help, é outro e-mail, npmjs.help. Alguém cadastrou o domínio, né? Usou o domínio e mandou o e-mail e coisa e tal. Enfim, realmente... Se um cara experiente cai num truque desse, imagina o resto de nós, né? Realmente, segurança é um troço foda mesmo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado!